Saúdo a todos com a paz do Senhor. Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo de número 4, versículo de número 1 ao versículo de número 4. João, capítulo de número 4, o versículo é o de número 1 ao número 4. Glória a Deus. Deus abençoe ao pastor Eli. Eu vi ele chegando, a irmã Marinete, Deus abençoe grandemente. Deus abençoe meu amigo pastor Fabiano, a irmã Emélia, Deus abençoe, nos recepcionou hoje tremendamente, Deus abençoe. Eu estou voltando alguns quilos a mais para minha casa, a responsabilidade é deles. Deus abençoe meu amigo presbítero André, irmã Islânia, que Deus continue abençoando. Foi um tempo de comunhão e aprendizado. Quem encontrou aí, diga amém. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus havia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Amém? Tome o seu assento, por gentileza. Muito alegre estou em estar aqui, perceber que a boa mão do Senhor está junto com os irmãos. Deus abençoe a cantora, Deus abençoe a todos que vieram com um único propósito: louvar e engrandecer a Ele. Esta palavra desceu ao meu coração e eu quero, com o tempo que me é proposto, compartilhar com vocês aquilo que o céu quer falar conosco. Necessário era se nós pudéssemos fazer uma leitura mais extensa e até mais prolongada, mas também teríamos que ter mais do que uma ministração para detalhá-la, porque há muitas verdades inseridas aqui neste João, capítulo de número 4. A primeira que nós percebemos aqui, que há algo que Jesus não fazia, mas eles diziam que Jesus fazia. O texto vai dizer que os fariseus diziam que Jesus batizava mais do que João Batista. Eles diziam, e o grande problema é quando você diz aquilo que não é. Tem gente que tem facilidade de propagar aquilo que não é. Alguém me falou, nem sabe se a fonte é verdadeira. Mesmo sendo verdadeira, nós não fomos chamados para propagar contendas. Quando Jesus vai falar para João que ele deixaria de pescar peixes e seria pescador de homens, quem lembra desse texto, sabe que a qualidade do peixe está em estar vivo. E ele fica saboroso, a não ser os japoneses que gostam de sushi, mas nós gostamos, como ontem à noite comemos muito peixe frito e peixe assado, o sabor dele é morto. Então Jesus não nos chamou para matar ninguém, nos chamou para dar vida e vida a todos que chegarem perto da gente. Então ali estava instaurada uma contenda, e aqui no capítulo 4 está encerrando o ministério de João, está iniciando o ministério de Jesus. E o que eu acho muito interessante, que João vai dizer no capítulo 3, no versículo de número 30, que importa que ele cresça. Oh glória! Quem tem que crescer é ele. Quem tem que ser exaltado é ele. Fui lá e cantei, ninguém me viu, mas viram ele. Fui lá e preguei, ninguém me notou, mas notaram ele. Pastoreei lá, ninguém me observou, mas fez para ele. Oh glória! Sentiram a presença dele, oh aleluia! Aqui Jesus traz verdades. E entenda, Jesus ele não tinha problema de permitir os discípulos para batizar.
né? Jesus, ele tinha uma humildade que muitas vezes falta na gente. Lembra quando os discípulos de João vão perguntar, quem nós devemos seguir? O Senhor ou a João? Aí ele vai dizer assim, homem nascido de mulher. Não há ninguém maior do que João Batista. Só Jesus não tem problema de reconhecer alguém com a sua grandiosidade. Tem gente que até cresce, mas tem problema de reconhecer que outros cresçam também. Tudo é para o reino. A honra é para o reino, a glória é para o reino, o louvor é para o reino. Só você que veio nesta noite adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aqui percebes que não é a primeira vez que eles saem da Galileia e eles vão para a Judeia, porque o texto vai deixar claro. E saiu da Galileia e foi outra vez para a Judeia. Não é a primeira vez, mas é a primeira vez que Jesus ele vai tomar um destino que não era costumeiro. Havia um problema muito sério entre esses três povos, judeus, galileus e samaritanos. Judeus e galileus era uma questão meio baísta, eles tinham problemas entre algumas interpretações. Os samaritanos, o problema era mais grave, eles conheciam apenas o Pentateuco, não conheciam os livros proféticos, poéticos, então era um problema teológico, e eles se achavam superiores da mesma maneira que os judeus também se achavam superiores. E existiam duas classes de discípulos, aqueles que caminhavam e vinham não com muita constância, mas vinham ouvir Jesus, e tinham aqueles que moravam com ele, aqueles que estavam com ele, porque aqueles que frequentavam, eles apenas recebiam um ensino, aqueles que moravam, eles tinham o estilo de Jesus. Tem muita gente que vem ao culto somente, mas não anda com Jesus em casa, não está com Jesus no trabalho, não está com Jesus no dia a dia. Porque se a gente vem aqui apenas como ensinamento, a gente aprende, mas se a gente anda com ele, a gente aprende o estilo dele. A nossa voz é a voz dele, a forma que nós falamos é a mesma maneira que ele falaria. E aqui percebemos que Jesus estava querendo ensinar, pastor Eli. Ele queria mostrar a eles que o reino dos céus não era apenas dentro daquela caixinha que eles tinham colocado. O reino dos céus era muito mais amplo, a amplitude do reino era maior. Eles tinham que mudar o seu conceito. Por isso que Jesus, ele vai dizer que havia necessidade de passar por Samaria. Esta expressão aqui não está falando de uma questão geográfica, era uma questão espiritual. O céu queria demonstrar que a graça no qual viria sendo manifestada através do seu filho não serviria apenas para aqueles que acham que merece, porque aqueles que acham que merece já está fora do contexto, porque nós não estamos aqui porque merecemos. Nós estamos aqui porque ele é misericordioso. Só você que foi alcançado pela misericórdia dele, por gentileza. Ô glória. E aí, aqui, por isso que eu fiz questão de falar que os judeus, eles conheciam, não muito, mas conheciam acerca do texto bíblico. Por quê? Porque Jesus vai ter uma conversação com esta mulher, né? Jesus primeiro organiza este encontro. De que maneira? Dizendo aos seus discípulos que ele está com fome. Eles vão até Sicá comprar alimento, e quando eles estão para lá, a mulher chega ao tanque de Jacó, ao poço de Jacó, e a conversação está desde o versículo de número 11. E disse-lhe o Senhor Jesus, Senhor, ou melhor, a mulher para Jesus, o Senhor não tem corda, o Senhor não tem como tirar absolutamente nada daí. Aí Jesus vai dizer para ela, se tu soubesses o dom de Deus que está falando contigo, você não daria, e sim pediria, e a água que eu vou dar é uma água que vai jogar para a vida eterna. Mas tem uma expressão aqui que vai chamar muita atenção desta mulher, porque ele vai ofertar água viva. Ele vai ofertar o quê? Água viva. E o que é água viva? Quando surgiu esta expressão água viva?
Leia depois na sua casa, lá em Gênesis capítulo de número 26, há um problema muito sério com Isaac e também com Aimeleque, o rei Aimeleque. Há um problema porque Isaac começa a prosperar e Isaac vai prosperando de tal forma que Aimeleque vai chegar até ele dizendo: você não pode ficar junto conosco, você não pode compartilhar porque você prospera mais do que a gente. Isso é antigo, não é de agora, né? Quem prospera sempre vai ter problema em todas as áreas. Prosperou, sempre vai ter problema. Tem gente que não gosta. Não é que ele não quer que você prospere, ele não quer que você seja maior do que ele. É um problema muito pequeno, porque aqui tudo é para o reino. Eu vou dizer mais uma vez, é para o reino dos céus. E o problema é esse, que quando os moços de Isaac cavam, eles encontram água viva. E o que é água viva? Poço de água viva. Água viva é água corrente. É água que não se encerra, é água que ninguém consegue parar. Mas mesmo assim, os moços vão lá e entulham este poço. Aquela mulher, quando ouve água viva, vai dizer: é a mesma fonte que Isaac conseguiu, mas alguém entulhou. E ele vai completar: não é só água, é fonte, e é fonte que não se encerra. Oh glória! Escute, há uma verdade poderosa sobre esta água, e esta água é ofertada a todos aqueles que creem ao Senhor Jesus. Lembra do casamento? No casamento, o Senhor, em João capítulo de número 2, ele vai fazer uma alusão a esta água. Por quê? Porque aquele tanque, aquelas talhas que ele vai transformar a água, ou água em vinho, e o texto, leia depois lá no versículo 9 e versículo 10, vai dizer que os serviçais não sabiam de onde vinha a água. Para que serviam aquelas águas? Aquelas águas eram um ato religioso. Todo sacerdote, quando entrava ao templo, pegava aquelas águas, lavavam as mãos, lavavam os pés e lavavam o rosto em ato de santificação. Esta mesma água era utilizado quando eles queriam fazer um ato religioso. Eles pegavam desta água, jogavam nas ruas, dizendo: está chegando santificação, está chegando purificação. Aí Jesus transforma a água, dizendo que a principal transformação da água viva não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Começa do lado de dentro, não é do lado de fora. Tem gente querendo mostrar do lado de fora, e Jesus está dizendo: começa primeiro do lado de dentro. Aquilo que Provérbios vai dizer, que tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele sai todas as saídas da vida. E eu acho muito imprudente alguém dizer: eu falei impensadamente. Não acredito nisso. Eu falei por impulso. Eu também não acredito nisso. Por quê? Porque Jesus vai tratar acerca disso, que quando os seus discípulos comem, e eles dizem que os discípulos comem sem lavar as mãos, eram 613 preceitos dos judeus. Eles dizem assim: como é que podem vocês fazerem um ato desse? E Jesus vai dizer: olha, o que contamina o homem não é o que entra, e sim o que sai, porque procede do coração. Jesus estava dizendo: a transformação do lado de fora será percebida, mas primeiro precisa ser transformado do lado de dentro. Só você que experimentou a água viva, glorifique e exalte ao nome de Jesus. Oh glória! Quando ela ouve falar de água viva, eu já ouvi acerca disso. E quem providencia água viva é só Ele. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Quem faz isso é só Ele. Aleluia. Tanto é que esta mesma fonte que foi entulhada pelos moços de Aimeleque, depois que Aimeleque resolve fazer mais uma vez o concerto com Isaac, altar é montado, eles começam a cavar poços em Gerar e não conseguem de maneira nenhuma encontrar água. Depois do concerto, depois do quê? Tem gente que quer água viva, mas tem dificuldade de fazer concerto. E eu não estou falando só de concerto com o céu, não, concerto com homens. Lembra do que Jesus vai dizer? Olha, se você trouxer a oferta ao altar e lembrar que alguém
fez mal a você. Não é você fazer mal a alguém, porque quando você faz mal é automático você pedir perdão. Você deixa a oferta, vai nesta pessoa e se conserta com ele, porque oferta sem conserto fica no altar, não chega no céu. Oh, glória! Fizeram o conserto, os moços voltaram com a boa notícia: encontramos mais poço e mais água, encontramos mais poço e mais água. Oh, glória, oh, glória, oh, glória, oh, glória, oh, glória! Aleluia! E isso vai gerar nela curiosidade, isso vai gerar nela empatia. Pois bem, quando ela ouve que esta água pode ser dada a ela, que esta água não tem limites, ela vai desejar, e aí ele vai pedir para que ela busque o seu marido. E qual a resposta dela? Eu não tenho marido. E olha só o que Jesus vai dizer: tiveste 5. Jesus não está dizendo que ela teve 5 amantes, Jesus está dizendo que ela teve 5 maridos. E para se ter marido tem que ter carta de divórcio. Estou falando dos judeus, e o senhor conhece bem isso. Há um problema muito sério para se dar uma carta de divórcio, porque existe uma interligação de finanças, e ela tem 5 cartas de divórcios. Só que agora ela desistiu da instituição família, achando que o problema era com ela, que para ela não tinha mais jeito. E quem encontrou? Aquele que dá jeito é quem acha que não tem mais jeito. Oh, glória! Aquele que dá oportunidade a quem acha que não tem mais oportunidade. Aquele que restaura quem acha que não mais merece restauração. Aquele que coloca de pé aqueles que acham que não tem mais como ficar em pé. Aquele que traz alegria aqueles que acham que a alegria foi embora. Oh, glória! Oh, glória! Ele é especialista nisso. Aleluia! Aleluia! Diante disso, ela percebe que está diante de um grande profeta. Diante disso, ela percebe que quem está com ele ou com ela é alguém que ela ainda não conhecia, que ela ainda não havia tido a oportunidade. Então ela vai mudar o foco. Ela vai falar de adoração, porque encontrou profeta. Adoração, e adoração para os judeus é entregar oferta. Adoração não é receber, a adoração é entregar. Vocês dizem que tem que adorar nos templos, nós adoramos nos montes. Como é que eu resolvo esse problema? Jesus disse: a hora vem, e ela chegou, em que os verdadeiros adoradores, se tem verdadeiro é porque tem falso. Porque tem gente que dá glória a Deus aqui, mas lá fora não. Tem gente que fala em línguas estranhas aqui, mal dos outros lá fora. Oh, glória! Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Adorarão aqui, mas adorarão em casa, adorarão no trabalho, adorarão aonde eles estiverem. Aonde eles estiverem, o nome do Senhor será glorificado. Aleluia! Você não vai precisar se identificar. Alguém vai olhar para você e vai dizer: tem algo diferente em você. É Cristo que habita em você. Você pode glorificar a Deus por esta verdade. Oh, glória! Aleluia! Deixa eu correr, por gentileza. E há algo aqui. Primeiro é água viva. Primeiro é água viva. Chama a atenção dela. Segunda verdade que ela vai ouvir: a mulher vai dizer que sabe que o Messias, que é chamado Cristo, virá. E Jesus vai dizer para ela, a primeira revelação a alguém que não pertence à linhagem foi a mulher samaritana: eu sou. Oh, glória! Eu sou. E só um tinha força para dizer que é. Êxodo capítulo de número 3, verso de número 14, quando Moisés vai perguntar: o que eu vou dizer
para os outros. Diga que o eu sou o que sou te enviou. Está revelando a ela: eu sou o que estou falando contigo. Ela descobre verdadeiramente que está diante de Jesus, o poderoso, maravilhoso príncipe da paz, o restaurador. Agora escute-me, por gentileza. Esta força que Jesus vai dizer a ela, ela compreende que as dificuldades que ela estava passando não era nada, porque encontrou a fonte, encontrou o eu sou. O desprezo que ela estava passando não valia absolutamente nada, porque ela encontrou o grande eu sou. Sabe por que a gente se preocupa muito com a ofensa dos outros? É porque a gente não valoriza aquilo que nós temos, o grande eu sou. Sabe por que a gente fica muito tristinho à toa? É porque a gente não valoriza a fonte que foi derramada sobre nós. Só você que sente nesta noite a fonte do Espírito de Deus. Se tem glória da glória, se tem aleluia da aleluia, se é batizado com o Espírito Santo, dá um sinal aí. Arábia, Soura, Manda Arábia. Oh glória, aleluia, oh aleluia. E aí percebe-se que ela vai mudar completamente a sua visão. Aquilo que ela quer nem se compara com aquilo que ela recebeu. Oh glória, aquilo que ela quer nem se compara com aquilo que ela recebeu. Tecladista, tá chorando por quê? Se você tem um Deus, sabe louvar, que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Uramanha! Lembra de todo o livramento que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim. Este aí eu vou. Tem mão aí, toque em alguém que está perto de você. E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Seja restaurado por Ele, seja tocado por Ele. Se tem fome, Ele ainda é o alimento. Se tem desprezo, Ele ainda é um abraço. Se está caído, Ele ainda que levanta. Oh glória! Deus mandou te falar. Oh glória! Eu sinto a presença dEle, eu sinto a presença dEle, eu sinto a presença dEle. Jesus vai dizer para os discípulos: nós vamos passar em Samaria. E o que é passar? Não é ficar. Quando se diz vamos passar por Pimenta Bueno, nós não vamos ficar em Pimenta Bueno. Vamos passar por Cacoal, nós não vamos ficar em Cacoal. Vamos passar por Ariquemes, nós não vamos ficar em Ariquemes. É isso que Jesus estava dizendo para os discípulos: fica tranquilo, a gente não vai ficar lá. Eu sei que o Senhor não vai ficar. Eu estou conjecturando o pensamento deles. Lá é uma terra impura, o povo é impuro. Aí Jesus encontra alguém que bebe da fonte da água da vida. E aquela mulher sai eufórica para a vila. Ela não podia buscar água junto com as mulheres. Ela não podia andar junto com ninguém, mas vai de porta em porta. Eu quero imaginar, pastor Iri, quando alguém olha para ela e ela fala tão convincente, porque a vila vai até Jesus. Ela disse: lembra do Messias? Lembra da promessa? Ele se revelou para mim. Eu
quero acreditar que alguma destas mulheres devem ter pensado: como pode alguém tão impura quanto você se revelar para você? E eu perguntei para Jesus: mas por que isso? É porque quem merece não acha que os outros merecem. Ela não merece, então ela vai compartilhando comigo. Ele me amou, eu preciso amar os outros também. Ele me perdoou, eu preciso perdoar os outros também. Oh glória, oh glória. E a Bíblia vai dizer no versículo de número 41, 2 dias depois Jesus sai de lá. Tem alguém aí para glorificar o nome dele? Jesus diz aos discípulos que vai passar, encontra uma mulher desejosa e fica 2 dias lá. Aleluia, oh glória, oh glória. Olha, e tem gente, pastor, dizendo: quando chegar o tempo eu faço, quando chegar o tempo eu prego, quando chegar o tempo eu evangelizo, quando chegar o tempo. Você vai ficar esperando. É porque você não entendeu a fonte que você bebeu. Arabaia cantorebia chora bandarabia. Você não compreendeu a fonte que você bebeu. Oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia. Eu sinto a presença dele aqui. Oh glória. Da mesma maneira que Jesus encontrou aquela mulher naquele tanque. Muitos de nós não tivemos o privilégio de nascermos num lar cristão, e Jesus nos encontrou. Oh glória, oh glória. Não porque merecemos. Compreenda, você está sentado aí, limpinho, bonitinho, não é pelo teu merecimento, é por Ele, é por Ele, é por Ele, é por Ele, é por Ele. Ei, a gente está ficando tão anestesiado e está achando que evangelismo é coisa de pastor, evangelismo é coisa de obreiro, falar de Jesus é coisa para quem foi chamado, falar de Jesus é para aqueles que foram chamados pelo seu sangue, lavados pelo seu sangue, renovados pelo teu sangue. O Espírito de Deus vai nos tombar e esta igreja vai ser pequena diante daquilo que Ele vai fazer. Deus está levantando homens e mulheres tomadas pela tua presença, cheio. Eu estou sentindo a presença dele aqui, eu estou sentindo a presença dele aqui. Você pode ficar de pé comigo, por gentileza? Fique de pé comigo, por favor. Duraia cantorebia sora mandarábia. Eu quero fazer 2 orações. Darabaia cantoribia massora mandarábia. Aya cantorebia sorabai. Aya mandorebia sondequia. Filha, você de vestido todo florido. Quando eu louvava, tá chorando porque Jesus disse: essa é especialmente para alguém. E eu perguntei: cadê? Quando eu olhei para cá, diga para ela: as tuas lágrimas foram colhidas por Ele. O propósito ainda está de pé. Os sonhos ainda estão de pé. Jesus te chamou desde o ventre, mas parece que pelas dificuldades isso não ficou tão claro. O amor dele será manifesto no meio dos seus, e você vai ver a colheita que ele vai fazer. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Eu sinto a presença dele aqui. 2 orações. A primeira: alguém aqui nesta noite que pela dificuldade distanciou-se de Jesus. Não desviou, porque se fosse desviado não estava aqui para ouvir a palavra. Foi distanciado e achou que ele virou as costas, mas ele jamais. Tem alguém que precisa voltar para Jesus? Tem alguém que precisa aceitar a Ele? Se tem, me dê um sinal que eu oro por você. Dorabaia cantoribia sorabandarabia. Ayaraia canto. Não há ninguém. Eu quero chamar você que, como aquela mulher que bebeu da fonte, fez a diferença instantaneamente. As circunstâncias, a vida, o trabalho, os problemas acabaram fazendo você esquecer do principal propósito que é capítulo de número 1 de Atos dos Apóstolos: e sereis cheios do Espírito Santo para testificar. Esta testemunha nem precisa ser com palavras e sim com ações.
saia do teu lugar que eu vou orar por você. E o que o céu vai fazer com você e através de você, a tua casa vai ser impactada, a tua família vai ser impactada, os teus filhos serão impactados. Venha. Venha. Quando o Senhor deu esta palavra ao meu coração, eu me lancei ao chão dizendo: eu não quero viver da mesma maneira, eu não quero viver um evangelho raso. Eu quero que a presença do Teu Espírito Santo seja percebido aonde eu chegar. Eu colocar a planta dos meus pés sem dizer uma única palavra. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Aleluia, 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 aleluia. Tem gente, pastor, que começa a trabalhar e, sendo obreiro, a primeira coisa que eles dizem é pastor, porque vê a gente de terno. Mas pelo nosso comprometimento começa a chamar de pastorzinho, depois de irmãozinho. Não é que Jesus diminuiu, é porque o nosso testemunho, eu não estou falando de mensagem e pregação, é o testemunho. Aonde você chegar, o nome do Senhor precisa ser glorificado. A faculdade, o nome do Senhor precisa ser exaltado, glorificado. Eu trabalhei por muitos anos na emissora de rádio e saí de lá em 2013. Eu não sou servidor de lá, não sou funcionário de lá, mas tenho chave de lá, entro a hora que quer, gravo o que quer. Como pode desta maneira? É porque o período que eu estava lá, depois que eu aceitei a Cristo, eu testifiquei a Jesus naquele ambiente. É isso que nós precisamos, testificar. Tem mais pessoas que precisam vir, e eu tenho apenas 6 minutos para orar. Saia do teu lugar e venha. O que Jesus que está restaurando crentes agora, está restaurando crentes lá também. O Jesus que está trazendo alegrias para crente agora, está trazendo alegria para crente lá também. Dorabaia sonne rebiamando que ama. Tem mais gente que precisa vir, venha. Arande que amando rebi. Glória, oh glória, oh glória, oh glória. Não coloque no playback, por gentileza. Eu quero só cantando, porque eu preciso que vocês parem imediatamente. Vamos lá. Pode cantar, pode cantar. Em nome do Senhor Jesus. Oh glória, 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 oh glória. Aleluia. 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 Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Tu és a fonte de águas vivas, sara o meu ser. Oh glória, oh glória, oh glória. Do rabaia sondere que amanda arábia. Ei araia. O céu está descendo sobre este ambiente. Darando que amando rebia surama. Me lanço, Senhor. Me lanço aos teus pés nesta noite, Senhor. O teu povo entendeu que a tua verdade, a tua presença e a tua fonte está disponível. Encha os teus filhos com a tua fonte nesta hora. Renova os teus filhos com a tua fonte nesta hora. Encha-os com a tua fonte nesta hora. Faça eles voltarem cheios da presença do teu Espírito. Renova eles, Senhor. Encha eles até transbordarem. Porque o Senhor continua sendo poderoso. O grande eu sou, que supera expectativas. O grande eu sou, que vê as nossas limitações como potencial para sermos usados. Usa-nos, Senhor, pela tua boa bondade. Encha-nos, Senhor, pela tua misericórdia. Pai, eu apresento os teus filhos que estão aqui à frente. Derrama sobre eles a tua graça. Derrama sobre eles a tua presença. Encha eles, meu Pai, para cumprir o teu propósito e o teu nome, Senhor, ser glorificado. Permaneça com
eles, fique com eles. A prova vem, mas o Senhor permanece com eles. A luta vem, mas o Senhor permanece com eles. A aflição vem, mas o Senhor permanece com eles. Renova-os, renova-os. É a minha oração, Pai, em nome de Jesus.